aqui no programa Radar do Movimento e hoje eu tô com um convidado mega especial, nascido em Tremembé, mas criado aqui em Taubaté, hein? Ele é incrível, ele é o Léo Campos, conhecido como Léo Campos, né? Mas o nome dele é Leonardo Campos Batista. Isso mesmo, Léo? Exatamente. Só confirma aqui comigo. E ele tem uma peculiaridade, que é um esporte bem diferente, radical, o BMX, mas também pratica o mountain bike, que é interessante deixar bem frisado, né, Léo? Ele tem muitas novidades para trazer aqui para você. Léo, vamos lá? Conta um pouquinho para mim, como você tem muita coisa para contar e eu vi que você já ganhou vários campeonatos. Conta um pouquinho, resumidamente, para a galera, quais campeonatos que você já participou, quais que você trouxe, né, medalha, troféu para a cidade. Bom, eu já venho participando de campeonato há um bom tempo e nessas competições sempre foram misturadas, né? O mountain bike com o BMX freestyle. Então sempre tive um pouco de dificuldade para trazer uma vitória legítima, assim, da categoria. Bacana. Ô, Léo, interrompendo você, porque às vezes tem as pessoas leigas que querem conhecer a modalidade. Especifica pra gente só a diferença do BMX, você já falou do freestyle também, que é bem interessante, e o mountain bike. Tem como você só falar a diferença desses três pra gente? No caso, seriam os dois. O BMX seria o Aro 20, né, que é uma modalidade, uma bicicleta menor, e o mountain bike seria do Aro 26 ao 29. E o freestyle abrange tanto ao BMX quanto ao mountain bike e outras modalidades como motocross, stock car, enfim, outras modalidades. O freestyle seria o estilo livre, né? Então, a gente, tanto no BMX quanto no mountain bike, a gente tem o estilo livre, que são as competições com rampas e você escolhe o que você quer fazer. Você não tem um percurso decorado com tempo. É um percurso que você escolhe as manobras que você vai fazer, em quais rampas e até o final dela. Então, é um pouco diferente das competições de tempo, né? Que seriam as corridas mesmo. Que o BMX, ele é separado assim. Tem as corridas de BMX, é isso? Isso. E o BMX que faz as manobras. O freestyle. Exatamente. Na verdade, a gente tem várias ramificações, né? Tanto no BMX quanto no mountain bike. E elas são bem semelhantes. No mountain bike, que é o meu foco, seria o mountain bike freestyle, o mountain bike enduro, o mountain bike downhill, XC... speed. Então o meu foco mesmo seria essas áreas, né, do freestyle até o downhill, enduro, que são as pedaladas, downhill e XC, e enduro seriam as descidas, né, as trilhas de descidas inclinadas, que são um diferencial também para por tempo galera. Também. Sim, aí no caso rápido. essas seriam por tempo, exceto o freestyle mesmo, que daí a pista você tem um ponto de partida, um ponto de chegada, mas o que vale são as manobras. Vai somando a pontuação do atleta. Poxa, que legal, hein, Léo? E como, antes de você contar o presente, vamos falar um pouquinho do seu passado. Como foi assim, a sua história com essa modalidade? Como você começou? Bom, essa história, na verdade, começa já desde criança. A paixão pelas duas rodas, na verdade, né? Então, sempre gostei de duas rodas, de motocross, moto esportiva. E quando criança, na verdade, eu sempre achei que eu seria piloto de motocross, sempre. Eu tinha moto, tudo, andava, e nunca imaginei que eu fosse pro lado da bike, assim, né, ou sem motor, né, vamos dizer assim. Era pra ser o motocross. Exatamente, era pra ser o motocross, só que é um pouco mais difícil, né, a bike a gente tem dificuldade, mas eu acho que no motocross ainda é mais difícil para poder manter a moto, sim, manter as viagens, treinos. Sim. Então eu acabei migrando para bike. Eu lembro que eu comecei em 2012 aproximadamente, há 13 anos, e foi na rua, assim, na rua de casa eu conheci uma galera que andava, e eu lembro que a primeira vez que eu vi um amigo meu pulando, sem nada, sem rampa, sem nada, simplesmente descolando a bike do chão. Eu olhei e falei, como é que você faz isso? E ele, não, é só puxar e tal, como se fosse fácil, né? Porque pra mim era muito difícil na época. E foi assim que eu me interessei de verdade, né? Aí nessa eu comecei a andar mais com o pessoal, entender mais do esporte e me dedicar mais até os dias de hoje, assim, posso dizer, né? A maioria deles nem andam mais, praticamente todos não andam mais.
São poucos que conseguem manter, né? Eu vejo que muita coisa acontece, a paixão na infância, aprende ali, e é muito raro a pessoa conseguir dar continuidade, né? Viver do eu não digo esporte. Não só viver, mas pelo menos manter como lazer. Prática, né? Exatamente. Ainda assim é complicado. Como lazer, perfeito. Tem que ter um certo investimento. Eu, desde criança, eu sempre fui muito focado e eu sempre fui muito agitado. Então, eu não tinha muito essa de videogame, computador. Eu sempre fui, assim, no agito mesmo. Então, eu gostava muito de pegar a bike e andar, conhecer outros lugares, conhecer outras pistas. E muitas dessas vezes, eu acabava fazendo isso sozinho. Poxa, que legal. E tem pista aqui em Taubaté? A gente tem bastante pista aqui em Taubaté. Taubaté é referência em muitas pistas. Porque eu sou de Campos do Jordão. Parque. E lá tem bastante pista. Sim, eu dou aula lá também, né, em Campos. Faço algumas brincadeiras lá. Muito bom. Mas em Taubaté a gente tem sim o Parque do Itaim, a pista indoor de madeira. Ela é a maior pista pública coberta da América Latina. Olha só. A gente tem uma Você grande taubatiano referência. Sabia disso? A gente tem uma grande referência e muitos taubatianos não conhecem. Muitos taubatianos não têm consciência da existência dessa pista. E a gente tem também o Jardim das Nações, o Plaza, que são outras referências também, que a princípio, onde eu comecei a andar mesmo foi no Plaza. Na época não era o Plaza, era só o tri-ramp que a gente chamava. Tri-ramp? Né? Exatamente, que era só as rampinhas no canto ali próximo da rotatória, e daí era quadra de, acho que era futebol de areia, tinha um palanquezinho lá que o palanque se manteve, mas ali foi onde eu comecei a andar. Olha só. E foi partindo dali, explorando outros lugares, e também foi quando surgiu minha paixão pela terra, né? Eu nunca tinha visto rampa de terra, nunca tinha tido um contato assim próximo, eu só via na moto. E quando eu descobri que na bike também tinha, aí eu me apaixonei mais ainda, porque eu gostava de terra na moto, na bike não ia mudar muita coisa. Porque é diferente, né? Exatamente, é uma coisa totalmente diferente, e é o meu foco até hoje. Seria a modalidade que abrange a terra, que é mais conhecido como Dirt Jump Slopestyle, que é uma modalidade um pouco mais atualizada, que tem uma mistura de madeira e terra. Então a pista tem duas composições, e no Dirt Jump seria só a madeira. Aliás, só a terra, perdão. Só a terra. E tem um que junta a terra com a madeira. Exatamente. Né? Então vão existir rampas rampas de madeira com recepções, que é onde a gente aterrissa com a bike, de terra. Puxa vida, que legal, hein? E conta um pouquinho pra gente, atualmente, qual foi o último campeonato que você participou? Bom, por conta da pandemia, as competições de vídeo cresceram muito no ano passado. E aí no ano passado a Federação Mundial de Mountain Bike, FMB World Tour que fala, ela lançou uma competição em 3 modelos. Era o mesmo vídeo, porém ela abrangia 3 categorias diferentes. Uma era a votação do povo, as pessoas poderiam ir lá assistir o vídeo e votar. A segunda era os atletas mais conceituados da federação, que estão entre os primeiros ali no ranking. Eles escolhiam os melhores pilotos, os 3 melhores pilotos, e também o júri dessa federação escolhiam os melhores pilotos. Aí, nada de votação pelo povo. Eu fiquei em primeiro lugar, as pessoas votaram muito no meu vídeo, então eu fiquei em primeiro lugar. Na escolha pelos atletas mais conceituados, eu fiquei em terceiro. E daí no júri da federação eu fiquei em 12º. E tem as pontuações lá deles, né? Exatamente, tem as pontuações dele, e isso é bom porque acumula pontos no ranking. E eu acho que é uma iniciativa muito boa. Não começou na pandemia, começou 2 anos antes. Mas como já estava mudando as coisas, como já estava mudando, online, eles resolveram abranger um pouco mais, para não só uma categoria, mais, entendeu? Para poder dar mais oportunidade para as pessoas, principalmente, que é o meu caso, quando tem aquelas pessoas que têm aquela vontade de competir, querem, mas não tem condição de competir um campeonato da federação. Porque a modalidade de vocês é difícil o patrocínio? Olha, eu diria que aqui no Brasil, sim. Por conta da escassez mesmo de competição, porque no Brasil ainda não existe uma competição federada pela Federação Mundial de Slopestyle ou Dirt Jump, e já tiveram algumas. Quando eu comecei a andar, eu assistia muito vídeo, muita competição, porém no meu desenvolvimento essas competições foram
se apagando. Conforme o tempo foi passando, foram sumindo. E quando eu me senti preparado para competir, já não tinha mais. Não tinha mais. Poxa, a vida fez toda a preparação. Exatamente. Mas foi muito bom, porque nesse período que existiam, foi o que me fez me preparar mesmo. Foi o que fez eu me dedicar para poder ter condição de competir. Na época ainda existiam muitos atletas dessa modalidade, então eu tinha em quem me espelhar e tinha aquela vontade de ter uma direção, eu sei para onde eu quero ir. E independente de toda essa situação, né, de ter se apagado um pouco, isso me motivou ainda mais, não só ao quesito nacional, né, então me incentivou a buscar de forma internacional, porque aí eu não tenho no Brasil, mas eu posso buscar fora. Buscar fora, exatamente. E daí a minha primeira... Esse é um foco. Exatamente. Meu primeiro campeonato internacional foi no Chile, em 2019. Eu estava trabalhando e eu tinha acabado de ser mandado embora do trabalho, e no mês que eu fui mandado embora tinha uma competição. E eu falei, é agora. Eu conversei com meu pai e falei, pai, eu recebi isso do meu emprego, que eu fui mandado embora, e eu vou usar isso para viajar. E ele olhou assim, você tem certeza? Eu tenho. E fui sozinho, que enfrentei história. Meus medos. Foi assim, uma experiência incrível, porque era a primeira vez fora do Brasil, primeira vez numa competição profissionalmente, que até então eu só participava de competições amadoras. Então, de modo profissional, era a primeira competição. E lá eu tive o contato que eu não tive aqui no Brasil, que era uma competição específica para mountain bike, que é o que já não tinha mais aqui no Brasil. E aí eu fiquei impressionado, porque eu via a minha categoria mountain bike, com mais de 20, 25 pilotos competindo. Caramba. E nas competições brasileiras, quando existiam, você via no máximo 10, 15. Nossa, bem mais escasso. Exatamente. E lá, para mim, foi demais. Foi uma experiência totalmente diferente, que eu mesmo não imaginava que eu ficaria tão satisfeito. E foi bom porque eu pude ver que eu preciso melhorar algumas coisas, preciso melhorar minhas logísticas de viagem. Sim. Mas eu fiquei satisfeito porque nessa competição eu fiquei em 4º lugar. Primeira vez profissionalmente, primeira viagem para fora, toda aquela novidade. E eu voltei para casa extremamente feliz e satisfeito. E daí no ano seguinte teve toda a questão da pandemia e tudo mais. Eu tinha os planos de ir para a Europa para buscar essas competições federadas, que todas as competições federadas só encontram ou na Europa, algumas no Canadá e nos Estados Unidos. Só. Não existe aqui na parte da América do Sul. Então tem que ser uma luta, uma busca mesmo para estar no ranking de forma competitiva, uma forma que eu possa fazer a diferença. E foi quando surgiu a oportunidade do vídeo, de participar. Eu falei, bom, não tenho campeonato, não posso viajar, vou focar só nos vídeos. Daí foi assim que legal. Que eu consegui essa primeira vitória. E em 2019 foi quando eu conheci mesmo, né, o formato de vídeo, que a federação ela trabalhava da seguinte forma: ela dava um wildcard, que é a oportunidade do piloto que ganhar, ele já ir direto na competição entre os melhores do ranking. Porque para você competir em um nível diamante, que é o nível mais alto, você tem que estar entre os 15 e 20 melhores. E para você conseguir isso, você tem que competir muito para somar pontos. Então, e ganhar muito. Vários campeonatos em vídeo. Exatamente. Então tem que produzir bastante conteúdo ali para... Exatamente. Então são várias pessoas competindo, na verdade. E então foi a primeira vez, eu postei um vídeo que eu não estava preparado, simplesmente postei, era o que eu tinha. E já me motivou muito porque eu fiquei em 7º colocado nessa disputa. E daí eu falei, bom, se eu não conseguir de uma forma, eu tento de outra. E foi assim que eu me dediquei mais em 2020. Somente nos vídeos. Puxa vida, que legal. E tem alguma regra, Léo? Assim, você tem que fazer um vídeo. Existe um tempo do vídeo? Existe algum formato? Tem um padrão? Sim. A federação ela é muito exigente. Então, é algo mundial, né? Então, tem que ter critérios, tem que ter toda uma regra por trás disso. Então, os vídeos eles teriam que ser com 3 saltos, até 3 saltos, e sem corte, sem edição.
e o atleta tem que fazer as suas melhores manobras nesses 3 saltos consecutivos, sem corte, sem nada. Então tem que ser uma coisa bem elaborada. Um campeonato mesmo, né? Teoricamente é um campeonato, exatamente. Mesmo. Você tem a sua descida, você errou, você tem mais 2 chances. E a vantagem do vídeo é exatamente essa. Você pode errar e gravar quantas vezes você quiser, até você acertar, entendeu? Então, tem essa vantagem. Exatamente. Mesmo a questão do corte, né? Isso não vai atrapalhar, você grava de novo. Exatamente. Você não é permitido o corte, mas você pode gravar quantas vezes for necessário até você conseguir atingir aquilo que você quer, aquela linha, né, que você quer. E é um diferencial muito bacana. Acho que é uma forma de dar oportunidade para as pessoas que eu apoio muito, achei muito legal e fiquei muito feliz de ter participado. O que trava o atleta, é o meu ponto de vista, tá? Às vezes ele não conseguir ir pro campeonato. Exatamente. Por questões financeiras, não tem como ele se deslocar. Então isso vai abrir as portas para muita gente. Sim, tem uma dificuldade muito grande para isso. Quando surgiu essa competição, quando eu fiquei sabendo, eu falei, provavelmente essa é a forma mais fácil, né? Vamos dizer assim, de eu conseguir. Eu acho que é a mais acessível de eu conseguir, de estar ali no ranking, de aparecer ali, do mundo que está vendo, de todas as pessoas que estão ali, estão vendo o site, estão vendo o ranking, saber quem sou eu, saber que tem um brasileiro ali, porque não tem. As pessoas se impressionam com o fato de ter um brasileiro. Na própria, do ano passado, no próprio site, né, quando eles lançaram a reportagem, os resultados, eles falaram dos países, e quando chega no Brasil, eles dão aquela enfatizada, eles falam, e até mesmo do Brasil, e até mesmo um brasileiro. Então tem essa questão de América do Sul, Brasil não tem pessoas. Tem, mas essas pessoas têm que se dedicar muito, se esforçar muito para estar ali, entendeu? Não, sim, é muito difícil, né? Tem uma dificuldade grande. Léo, conta um pouquinho também agora, o Léo professor, que eu acho assim muito interessante, porque querendo ou não, a sua geração e a geração atual é bem diferente, né? Sim. Você ia, fazia, tentava, né? E agora ter a oportunidade, né, das crianças mesmo terem um professor com esse gabarito que você tem de poderem aprender a modalidade, eu achei incrível também. Conta um pouquinho como que funciona esse seu trabalho. Esse trabalho eu acreditava que esse trabalho sairia quando eu estivesse me aposentando. Essa é a verdade. Eu sempre acreditei que eu participaria de muitas competições e quando eu estivesse ali próximo da minha aposentadoria, não quero mais competir, agora eu quero incentivar. Eu acreditava muito nisso. E no ano de pandemia, onde eu me vi sem competições, sem muitos meios de treino e de companhias para poder andar, até mesmo por lazer, eu comecei a desenvolver o projeto. Eu falei, eu vou começar a dar aula. Não é uma forma de incentivar as pessoas, de ter pessoas comigo andando, de ter pessoas aprendendo. E eu acredito que assim, toda a experiência que eu já tive, que eu ainda vou ter, eu sei que eu posso passar para elas, porque eu não tive. Então, muitas das coisas que eu aprendi foi sozinho, foi assistindo vídeo, tentando ver como é que era feito, quais as técnicas que a pessoa usava, e eu assistia e aplicava. Então, eu falei, eu quero usar isso, eu quero ajudar as pessoas. Caiu bastante também, né, Léo? Muito, já tive muitas lesões, muitos ralados. Os ralados um esporte comum. Muito radical. E aí, nesse ano de 2021, eu falei, tá tudo pronto, já tinha organizado alguns valores, tudo o que eu precisava para ter uma noção do que fazer e de como trabalhar essa dinâmica, né? Porque é uma dinâmica, você está junto com a pessoa, você anda e instrui ela. E comecei esse ano e já foi muito bom, já estou com 10 alunos, não só aqui de Taubaté, mas Pinda, Campos do Jordão, São Paulo, outras pessoas de Minas, de Campinas, que estão querendo ter aula comigo, mas por conta do deslocamento ainda está um pouco difícil, então eu estou preparando outras formas de aulas, como um bike school de um dia. Então eu pego, me organizo, viajo para a cidade próxima ou para a região dessas pessoas que querem ter aula comigo, fecho uma turma e dou aula para eles. Puxa, que sensacional, e tá sendo uma experiência, tem a solução, né? Tá sendo uma experiência incrível também, porque além de eu conhecer outras pessoas, eu consigo ver as raízes
as evoluções. Eu consigo trabalhar não só no mountain bike, mas eu trabalho no BMX, não só no mountain bike freestyle, mas também no mountain bike enduro, não só no BMX freestyle, mas também no BMX race, pump track, que são as modalidades que eu consigo abranger, que faz parte do meu dia a dia. Então eu consigo trabalhar de diversas formas, com diversas categorias, diversas idades. Eu tenho alunos aí de 2 anos até 50 anos de idade. Olha só. Exatamente. E é engraçado você pegar uma criancinha que não sabe de nada, que tá com uma biquinha pela primeira vez, e colocar ela na pista, ensinar ela e ver ela desenvolvendo, e você pegar uma pessoa mais velha do que você, que eu mesmo, pessoas com o dobro da minha idade, e tá ali instruindo elas e ensinando elas a praticar, fazer da melhor forma. É incrível, viu? Parabéns pelo trabalho. É sensacional. Eu vibro porque eu falo isso sempre, não tem essa de melhor esporte, melhor modalidade, melhor exercício, não. A pessoa tem que estar em movimento. Exatamente. Eu fico feliz demais. O melhor é o que faz bem. Porque a pessoa é feliz. A pessoa tem que ficar feliz no que ela tá fazendo. Exatamente. Se ela for fazer alguma coisa já meio que por obrigação, não rola. Verdade. Então isso é muito legal. Parabéns, viu, Léo? Eu fico até triste que dá vontade de ficar aqui conversando com você, porque você tem muita coisa para contar. Mas infelizmente vai acabar o nosso programa. Vou ter que encerrar aqui. Eu vou passar agora as palavras pro Léo. Léo, agradeço muito por você ter disponibilizado seu tempo, vir aqui na rádio, né? E passar tanto conteúdo incrível pra galera, tá bom? Agora eu passo as palavras para você. Pode deixar um recado aí para todo mundo. Bom, gostaria de agradecer pelo convite e quero deixar um recado para as pessoas. Não deixem de pedalar, não deixem de praticar, de estar em movimento. Muito obrigado a todos. Isso aí, programa Radar do Movimento, fazendo você sair do sofá.